Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda sessão da nossa semana Desperte Seu Potencial. Sessão essa que nós trabalhamos em loco, profundamente, a questão de entender quais os pontos da área da vida. Eu quero que você vá fazendo uma construção, principalmente se você não está conseguindo acompanhar as sessões, está acompanhando a nossa semana apenas aqui pelas sessões gravadas, que ontem, segunda-feira, nós mensuramos o perfil comportamental, pontos de melhoria, pontos que são fortes. Hoje, nós trouxemos uma segunda informação, a informação do direcionamento. Enquanto ontem, em segunda-feira, nós iniciamos pelo perfil comportamental para entender quem eu sou, hoje nós trabalhamos a ferramenta Roda da Vida para dizer para onde estou indo, ou seja, qual é a clareza. Grande parte das vezes que a gente não consegue gerar movimentos, pode observar, é porque você não tem clareza. Quando você acorda, qual é a intenção do teu dia? O que que você quer construir? O que que você está construindo no dia? O que que você está construindo na semana? O que que você quer construir no mês? E é muito importante ter essa clareza. Então, a roda da vida, ela é uma ferramenta de alavancagem. Como é que você vai fazer, caso você não tenha assistido a sessão? Você vai pegar a roda da vida, você vai refletir profundamente sobre uns campos, tá? Observa que na apostila, antes da página da roda da vida, tem uma explicação simples sobre cada tópico. O que que eu te recomendo? Você realmente começar pela página da apostila, onde você vai entendendo um pouquinho cada campo da tua vida, tá? Não faz por fazer. O importante aqui não é você preencher nada. O importante aqui é você conectar e absorver informações que vão ser importantes para o seu processo de mudança. Então, antes de você começar a roda da vida, dá uma olhadinha, folheia as páginas, observa bem cada item, e aí o que eu quero que você faça? Que você vá mensurando na roda da vida, de 0 a 10. Qual é a nota que você se dá para cada campo da sua vida nesse momento? Quando você terminar de preencher todos os seus campos, você vai ter uma informação. E aí vem a pergunta que é a principal. Qual área que você vai começar a desenvolver, a trabalhar? Você vai escolher uma área pontual e vai observar que abaixo da roda da vida, cada página da apostila ela está direcionada a um campo específico. Então você conecta com o campo que você escolheu, preenche as perguntas. Por quê? Porque essas perguntas elas vão te ajudar a ter clareza na ação. Quero colocar aqui para você que é muito importante você realmente, quando terminar de responder as perguntas, saber exatamente o que você vai fazer. Nada de respostas abertas, quero melhorar tudo, quero mudar minha rotina, isso tudo é muito vago. Como você vai mudar a sua rotina? Qual é exatamente a ação que você vai fazer? Você vai fazer de manhã, de tarde, de noite? A gente tem que ter clareza e pontualidade para que você saiba exatamente o que tem que fazer e quando fazer. A partir desse momento, o que que a gente está construindo essa semana? Autoestima e autoconfiança. Porque quando você começa a perceber que grande parte das coisas que você não está fazendo não tem a ver com seu potencial, nem com sua inteligência, nem com sua capacidade, mas sim com a sua atenção, você começa agora a gerar movimentos diferentes. Então, a clareza, ela é um ponto muito importante. Nosso totem de hoje é o totem da clareza. Você assistiu esse vídeo aqui, você não conseguiu acompanhar a sessão, não entendeu muito bem como funcionam os totens? Me chama a Ariane no inbox, que a gente explica melhor para você como funciona. A princípio, os totens estão sendo direcionados a quem está na sessão, por quê? Porque é onde a gente faz o movimento da ancoragem, associando a imagem do totem ao movimento de transformação. Então, seja muito bem-vindo a essa sessão, porque aqui a gente vai te trazer ideias fundamentais para que você consiga realmente partir do princípio e fazer as mudanças que você quer, né? Isso, porque a sua vida pessoal é uma extensão da sua vida profissional. E quando você começa a entender por onde começar, qual que realmente é o ponto que está pegando de verdade, para você fazer essa transformação, para você fazer essa mudança, você vai ver que várias áreas da roda da vida elas também vão começar a alavancar junto. É isso mesmo, está tudo muito conectado. Você percebe que a gente até falou sobre isso em sessão. Por mais que sejam vários pontos, é impossível você mexer em um sem afetar o outro. A roda da vida é uma ferramenta de alavancagem, é uma ferramenta para você saber por onde eu começo. Porque a partir do momento que você escolhe esse ponto inicial, naturalmente você vai modificando. E aí, olha só que interessante, porque vem essa reflexão aqui, medo de escolher um caminho. Você sabia que muitas vezes as pessoas elas têm medo de mudar ou de tomar a decisão de mudar, porque de alguma forma, consciente ou inconsciente, elas desacreditam do próprio potencial de comprometimento? E aqui está uma palavra que é muito importante você buscar no dicionário. O que que significa comprometimento para você? Porque uma vez que você tem a compreensão verdadeira, você começa a mensurar em qual área que você está comprometido. O que que você tem feito mais? O que que você faz focado? Porque às vezes a gente percebe que de forma inconsciente a gente se compromete com problemas, com procrastinação, com sabotagem. Então eu te convido a se comprometer com aquilo que traz resultado para sua vida. É, realmente, porque no fundo, todo mundo tem medo do desconhecido.
Só que o desconhecido, ele é um mundo de possibilidade e probabilidade que depende da sua intenção, né? Então, se você segue pelo mesmo caminho, é o mesmo caminho de dor e sofrimento, de assim, de você estar se sabotando, de você não estar conseguindo. Isso é um ciclo vicioso que não acaba mais. Isso é você estar escolhendo pelo medo. Agora, quando você escolhe o novo, você pode fazer uma criação totalmente diferente, com novas ações, com comportamentos diferentes, se renovando a cada dia, entendendo aquilo que o autoconhecimento vai te trazer, que é essa clareza de saber o que realmente você precisa mudar, né? Quais os defeitos que você tem que você precisa melhorar. Pô, por exemplo, eu sinto preguiça, mas isso te dá a escolha de ser mais proativa, de fazer as coisas que você precisa fazer, de ser determinada, né, nesse sentido, né, de ser perseverante, de não desistir daquilo que você realmente quer para sua vida, porque tudo aquilo que você quer para sua vida vai demandar ações diferentes, viver esse novo, para você materializar as coisas que você realmente deseja na sua vida. Seja questão de autoestima, seja questão profissional, seja questão pessoal, seja qualquer área da vida, relacionamentos, porque é a responsabilidade do eu, né, de eu fazer a mudança e tudo ao meu redor também vai começar a mudar. Só que aí esse medo fica travando, esse medo do novo, esse medo do desconhecido, esse medo de fazer coisas diferentes. É isso mesmo, e você tem que observar que, independente qual seja o seu objetivo, a oportunidade para você ela vai surgir. E aqui eu quero que você realmente reflita no nível mais profundo. Será que o mais difícil mesmo é você ter uma oportunidade, ou quando a oportunidade aparecer, você está pronto, está pronto? Porque quando você começa a realmente pensar em níveis mais profundos, esse seu autopreparo ele começa no dia a dia. É exatamente o que a gente está fazendo na semana Desperte Seu Potencial. Para quem compreendeu o que que essa semana está sugerindo, ela é uma semana de reflexão, mudança, reflexão, mudança. Reflexão na sessão à noite, mudança no dia. Reflexão na sessão à noite, mudança no dia. É isso que faz com que ela dê certo, tá? Então é muito importante, se você tiver a possibilidade, talvez você esteja assistindo esse vídeo mais na parte da manhã, para que você consiga começar o teu dia já direcionado. Olha que interessante que ele traz aqui. Escolha a direção possível, não a perfeita. Por quê? Porque às vezes você pode cair de repente num movimento de você querer buscar tanto qual que é o ponto certo que você não tomar nenhuma decisão. Não, se permita. Se permita realmente perceber qual é o movimento, qual é a área. Dá uma olhada nessa imagem que está aqui na tela, porque observa que quando a roda da vida está preenchida, ela te dá um resultado, ela te dá um gráfico. A partir do momento que você tem essa visão mais sistêmica desse gráfico, fica muito mais fácil de você saber onde começar. Eu não sei se vai ser o ponto certo, mas lembra do fato que qualquer ponto que você começar vai afetar os outros. Então, de alguma forma, ao você escolher um ponto, você tem um movimento de início, porque se você observar bem, o que eu quero te propor aqui, o que nós estamos te propondo aqui com esse exercício, não é mesmo necessariamente nem a ação em si que você vai fazer, mas é te colocar em movimento. É fazer com que você comece a perceber que através dessas sessões, dessas ferramentas, você se torna autodidata. A partir disso, você com você mesmo começa a fazer os movimentos de transformação e começa a gerar uma engrenagem de mudança na tua vida. Porque uma coisa é certa, de repente você for lá e escolher uma área da vida, vou colocar aqui, saúde, como está no desenho, e você começou a melhorar o campo da saúde. Quando você observa isso, você fala, caramba, eu decidi que eu ia melhorar isso aqui, eu estou tendo resultados. Bom, agora deixa eu ver, acho que eu quero melhorar a parte das finanças ou a parte da realização. Então, observa que no nível mais profundo, todo esse movimento aqui é para restabelecer e fortalecer o teu poder de decisão e tua autoestima. Olha a dica que ele traz para gente. Transforme uma percepção em uma decisão simples para hoje. Ou seja, aquilo que você percebe que está te incomodando, transforma isso numa escolha diferente, em vez de aceitar esse incômodo, de dar permissão de começar a fazer diferente. Aí realmente, né, que quando a gente tem ações diferentes, os resultados também vão mudar. Aí, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, o primeiro ponto é isso que o Alex estava falando, de conseguir perceber, de ter essa clareza, né, de saber qual o ponto por onde começar. Né? Por exemplo, dentro da roda da vida, a gente vai ter os campos lá, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo de hoje, que uma pessoa escolheu hábitos. E é lógico que quando a pessoa escolhe um campo, vai começar a alavancar os outros. Se a pessoa começa a fazer exercício, né, e aí ela já começa a ter mais energia, que é outro campo que tem lá, né? Então, isso ajuda o quê? A dar mais disposição, mais energia, né? Vai melhorar o sono, vai alavancar as outras áreas da vida, né? Então, por isso que eu estou dando esse exemplo, para você começar a entender que qualquer campo que você escolher vai começar a melhorar, porque é a melhora do seu próprio eu, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com, né, você ter objetivos mais concretos para você poder também confiar mais em si mesmo e aprender, né, a ter fé em si mesmo, porque
Não adianta falar assim, ah, eu tenho fé, ah, eu acredito em mim, né? Mas o que que mostra? É ação, é atitude, é o fazer diferente. Isso mesmo. E olha que interessante aqui o que esse slide traz para gente, porque ele diz o seguinte: escolher uma prioridade sem culpa. A reflexão. Priorizar não é abandonar o restante, é organizar a energia para começar. A dica prática: escolha uma área principal para essa semana e permita-se focar. É exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. E por que sem culpa? Porque muitas vezes, até mesmo um sentimento de autossabotagem, ele diz para você, ele conta uma mentirinha para você que você não tem tempo. Porque, obviamente, toda escolha é uma renúncia. Então, se você vai dedicar ao plano A, você vai ter que deixar o B um pouquinho de lado. E às vezes a mente ela causa como interferência uma ideia de que isso não é possível fazer, e no final você nem foca naquilo que você falou que não podia abandonar e nem começa o novo. Não deixa essa sabotagem te pegar. É por isso que eu trago para você o seguinte: seja as nossas sessões elas têm sido em média das 8h30 até as 11 horas da noite. Não deixe de entrar na sessão. Se você está focada, se você está focado nessa semana, por quê? Porque é dentro da sessão que a gente mensura o dia. Existe uma engrenagem para que esse movimento ele funcione. O teu dia de prática, a sessão que mensura o dia e traz mais uma ferramenta, as reflexões, o novo dia de prática, mensuração, ferramenta, prática. Essa é a engrenagem que funciona. Então, aproveita verdadeiramente, porque essa semana é uma semana que a gente está totalmente aberto para auxiliar você a fazer um movimento de transformação. Quarta-feira, hoje, é um dia que a gente trabalha competências. Por quê? A gente já trabalhou o perfil comportamental, já trabalhou a direção, mas agora, quando chegar na nossa sessão de hoje, quarta-feira, o que que a gente vai mencionar com os participantes? O que que deu certo? E, principalmente, o que não deu certo. Porque o que não deu certo é o que provavelmente está pedindo uma competência. E aí agora a gente entra com uma ferramenta onde a gente começa a pensar quais são as competências que a gente precisa para fazer essa mudança. Ah, de repente eu preciso de permissão. Ótimo, então eu vou me permitir fazer essa transformação. Eu vou me permitir fazer essa mudança. Porque por mais que a gente sempre ouça muito essa questão de medo da mudança, para pensar de verdade mesmo, se você de repente acontecesse uma magia na sua vida e você soubesse que de hoje até o último dia da sua vida nada se mudaria, você viveria o mesmo dia da mesma forma que você está hoje até o fim. Isso dá medo. A mudança, ela é liberdade. A estagnação, ela é prisão. Não é, é criação, na verdade, é você criando a sua vida da forma que você realmente deseja. Isso é você criar um estilo de vida que condiz com os seus desejos, com os seus sonhos, com tudo aquilo que você quer manifestar na sua vida, né? Então, isso vai trazer uma outra tonalidade de força, é um novo eu nascendo, de verdade. É como se a gente morresse e renascesse de novo numa nova pessoa, né? Quando a gente se escolhe focar naquilo que é importante pra gente, porque tarefas a gente vai ter o tempo todo, né? De verdade mesmo. Mas tudo aquilo que é compromisso, tudo aquilo que é prioridade, a gente precisa dar atenção, só que a gente secundariza as prioridades, aí que tá o problema. Entende? Então, ó, se você não der atenção para as prioridades, você não vai chegar onde você quer. Aí você vai ficar se perguntando, mas por que que eu não consigo? Por que que não está dando certo? Mas tem a ver com as escolhas e renúncias que nem o Alex estava falando. Então, cada escolha é uma renúncia. Você só tem que se questionar e olhar para dentro do seu eu, né? O que que realmente eu quero transformar em mim, né? Qual é a pessoa que eu quero ser? E começar a ser isso no dia a dia. Isso mesmo, observa essa imagem aqui, ó, porque se você ver, ela tem uma metáfora muito importante sobre atenção e foco. Porque observa que onde tem a plaquinha escrito prioridade, ao redor tem vários campos que você vai ver, simboliza família, casa, trabalho. Só que tem uma questão que está no centro. É exatamente esse convite a você. Porque o que que vai estar sempre no centro da sua vida? E isso quer dizer o seguinte: no passar dos dias você vai estar dando mais atenção àquilo que você quer conquistar para gerar uma mudança. Observa que se você não tiver clareza do que você quer intencionalmente focar para gerar mudança, a tua mente vai te sabotar e vai começar a colocar preocupações e interferências como prioridade. E esse momento você sabe que isso acontece porque vai gerar dois grandes efeitos principais. Primeiro, você vai sentir que não está movimentando, você está estagnado. E seguinte, vai começar a mexer com a tua autoestima. Começa a mexer com a tua confiança em si mesmo. Você começa realmente não sentir que você toma a decisão e faz. Você passa sem perceber duvidar do seu próprio potencial de mudança. E esse é o desafio maior, de certa forma. Por isso que ele traz aqui, ó, a meta como direção e não como cobrança. Uma meta saudável não acusa, ela orienta.
Escreva a sua meta como um convite, não como uma punição. Porque fala sério, pensa bem, você toma a liberdade por você mesmo de escolher um ponto da área da sua vida, de escolher uma mudança que sua melhor parte acredita que vai te fazer bem. E por que que esse processo dessa transformação, ele deveria ser um processo doloroso e difícil? Isso só vai acontecer se mesmo racionalmente você tomando essa decisão, emocionalmente alguma parte de você não acreditar. Porque aí é como se você tivesse criado um objetivo que uma parte sua não acredita que é possível. E exatamente essa interferência é que vai começar a trazer para sua mente, sempre trazer outras prioridades e começar a inventar várias desculpas para você mesmo, que não deu tempo, que não conseguiu, quando na verdade não tem a ver com isso. Você só não conseguiu realmente acreditar que se você começasse um caminho diferente, passo a passo, você ia chegar na mudança que você está buscando. É que, na verdade, isso também tem origem também das nossas experiências, de tudo aquilo que a gente vivenciou, sobre o que a gente acredita sobre si mesmo. Então, tem várias questões que influenciam, né, nessa questão que o Alex está trazendo. Só que, assim, a cobrança é uma coisa que é muito pesada, sabe? A gente se cobrar demais, ser muito autocrítico demais. É entender que o processo de mudança, às vezes a gente vai dar uma falhada nele, mas é se perdoar e seguir em frente. Sacudir a poeira, levanta, segue para frente. É que senão você entra num ciclo vicioso que você, né, faz um dia, aí no outro dia você vai fazer a mesma coisa, você vai procrastinar, você vai adiar, você vai empurrar, jogar para frente, né, vai continuar se sabotando. Isso vira um ciclo vicioso, vira um hábito, né? Se a gente não parar para prestar atenção, isso é um padrão mental. E todos esses padrões estão levando a gente a escolher as mesmas coisas diariamente. Então, o que que é importante de verdade é você ter autopercepção. É você estar se percebendo o que está passando na sua mente, quais os pensamentos sabotadores, e não aceitar. Né? Por exemplo, eu senti preguiça. Eu já percebi que eu tô com preguiça, que eu não tô com vontade de fazer nada. Só que eu tenho a possibilidade de aceitar isso, integrar, né, e aceitar que eu tô com preguiça e falar assim, agora eu vou ser proativa, vou ser determinada, fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, isso te dá a opção de você escolher diferente. Eu vou até dar um exemplo sobre isso, porque uma vez eu estava fazendo artes marciais. Aí tinha um dia que estava chovendo pra caramba, tava frio, aí veio na minha cabeça assim, ah, tá chovendo, tá chuviscando, tá frio, ah, eu não vou não. Só que uma outra parte minha falou assim, por quê? Né, você não é feito de açúcar? Né, vai, só vai. Aí eu só fui, né, me vesti e fui. Porque se eu ficar pensando, eu não faço. Mas isso aí é a sabotagem. Né? A sabotagem, ela vem do nada, assim, fica arrumando mil desculpas, né? A mente fica trazendo várias desculpas. E se a gente aceitar todas as desculpas que a nossa mente dá, a gente entra nesse colapso. E a gente não sai desse ciclo que deixa a gente na inércia. E faz a gente estar escolhendo todo o tempo. Então, autopercepção, né? Ter consciência, né, daquilo que a gente está escolhendo diariamente. É isso mesmo. Ó, o primeiro passo possível. O primeiro passo não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. Defina uma ação de até 10 minutos para iniciar hoje. Dependendo do que você for fazer, isso vai fazer toda a diferença. Só que o que ele traz aqui é importante, por quê? E eu venho falando isso bastante nas sessões. O primeiro passo não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. Primeiro, para o cérebro não tem grande mudança ou pequena mudança. Ou muda ou não muda. O cérebro, nesse sentido, ele é binário. Ou é ou não é, tá? Fazendo uma conexão aqui, é por isso que fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você move montanhas. Porque ou você tem fé ou você não tem. Não tem meia fé. Então, aqui não importa o tamanho da mudança, importa é você ter a consciência, e é isso que ele quer dizer com precisa ser verdadeiro. Precisa ser algo que realmente eu escolhi e faz sentido para mim. Porque não importa se o que eu escolhi foi acordar uma hora mais cedo. Ah, outra pessoa pode olhar isso e falar assim: ah, mas só isso que você fez de mudança? Veja bem, aquilo que os outros pensam ou o julgamento que a gente projetar no outro não interessa. O que importa é que só você sabe suas dificuldades, seus desafios. E que talvez para você, dentro desse exemplo, se você acordou mesmo uma hora mais cedo, todo dia da semana, isso pode trazer um grande sentimento de autoestima. E é exatamente essa transformação que vai te levando dentro de algo que a Ariane até trouxe na sessão, hábitos angulares. Quando eu gero um movimento, um hábito muda e de tabela outros começam a mudar. Ah, de repente eu acordo uma hora mais cedo. Aí agora que eu tô acordando uma hora mais cedo, eu penso, ah, já que eu acordo uma hora mais cedo, tenho uma hora a mais, de repente eu posso fazer uma caminhada. De repente eu posso tirar um tempo para ler um livro, pegar uma meia horinha. Ou seja, uma transformação vai gerando outra. Quando a mudança ela é significativa, e aí o que, que eu sugiro para você? Buscar o foco e a força no seu objetivo.
Eu sempre vou te trazer isso. Qual a clareza que você tem no objetivo de onde você quer chegar? Quanto que você verdadeiramente sente e acredita que esse objetivo é possível? Você consegue se dar a permissão de fazer uma viagem ao futuro, por assim dizer, e imaginar você no dia que você está realizando seu objetivo e sentir o sentimento que você está sentindo de verdade, como se fosse realmente algo que está acontecendo? Por quê? Porque é esse sentimento que você tem que trazer para o momento presente. Internamente você faz uma transformação. E através dessa transformação interna, você começa a ter uma percepção diferenciada. Na sessão de ontem a gente falou sobre isso. Lembra do slide? Tem vários espelhos com a percepção. Dependendo da emoção que você tem, você vai olhar as circunstâncias de uma forma. Se você estiver desanimado, desacreditado, inseguro, você vai olhar a situação com dificuldade, com bloqueio, com obstáculo. Mas se você estiver confiante e acreditando em si mesmo, você olha para a mesma situação e agora você vê motivação. Você realmente vê a possibilidade de aprender consigo mesmo a cada dia e ir lapidando você cada vez mais. Isso é muito importante de você trazer, porque todas as ferramentas e técnicas que nós estamos usando aqui, elas são só apenas metáforas, para que você possa acessar algo mais profundo, que é saber quanto que você tem hoje o poder de falar, eu vou fazer A e fazer A, eu vou fazer B e fazer B, ou eu não vou mais fazer A e não fazer A. Porque esse autocontrole é o primeiro passo. É, realmente, autocontrole é desafiador, ao mesmo tempo porque é aquilo que eu estava falando anteriormente, precisa de ter autopercepção, você precisa estar se percebendo e percebendo tudo aquilo que está passando na sua cabeça, porque senão você só segue o fluxo, né, daquilo que está vindo na sua mente. E aí você não tem opção de fazer diferente, escolher diferente. É isso mesmo. A bússola interior. Quando a meta se conecta a um valor, ele ganha sentido. Pergunte qual valor essa meta representa para mim. Olha que interessante, porque aqui a gente tem uma conexão de dois símbolos da nossa jornada. Quinta-feira, amanhã, é o dia que a gente trabalha valores. E valor é motivação. Porque o valor é o porquê que eu faço isso. Qual é o significado dessa mudança? Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, tá? De repente eu quero emagrecer só porque eu quero ficar com um corpo melhor. Tá, isso é legal, mas talvez seja superficial. De repente eu quero emagrecer ou eu quero trabalhar o meu corpo porque eu quero me sentir mais saudável. Porque isso traz mais motivação para mim, porque eu vou estar mais disposto, porque eu vou me sentir mais forte. Entende que o valor, ele tem a ver com esse sentimento agregado a essa mudança. É por isso que isso não pode ser uma obrigação. Você tem a liberdade de escolher esse desafio. E é pela sua liberdade de escolher esse desafio que não quer dizer que ele não vai ser realmente desafiador, mas o fato dele ser desafiador não deve indicar que ele é desmotivador, que ele é algo que você faz se sentindo obrigado, né? Temos pessoas que estão assistindo esse vídeo que estão se preparando para processos seletivos. Eu sei que eu tenho que estar pronto para me apresentar, para toda essa parte, mas eu também tenho que estar pronto com as matérias, com os estudos. Então, se eu quero, de repente, fazer esse movimento e eu acho que é chato estudar, é um exemplo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não faz sentido. Eu não tenho um grande prazer em conectar com as matérias que compõem minha profissão, o meu objetivo. Uma coisa? Sim, na verdade, isso também, dentro da minha profissão, foi um desafio muito grande, porque eu tinha uma crença, na verdade, que eu não gostava de ler. Só que dentro da minha profissão não tem como você não estudar, como você não entender como funciona a mente, você entender o que, que são as emoções, o que são os sentimentos, como é que eu consigo trabalhar tudo isso, se você não estudar, né? Então, isso para mim foi bastante interessante, porque quando eu agreguei valor nisso e eu vi como isso começou a transformar a minha vida, o meu eu, né? De eu saber que eu era uma pessoa altamente reativa, e quando eu comecei a estudar inteligência emocional, para mim, assim, foi importantíssimo, porque isso me trouxe mais racionalidade, como racionalizar as emoções, como não reagir às situações, às pessoas. Então, para mim, isso foi um divisor de águas. E hoje, para mim, não é trabalhoso, não é uma coisa assim, árdua, difícil eu pegar e ler um livro. Né? Para mim é um prazer de eu poder estar trazendo mais conhecimento para eu poder me ajudar e para mim continuar ajudando as pessoas. Isso aqui é só um exemplo para você ver como que você deve levar as coisas com leveza e colocar isso na sua vida como não como um peso, não como assim eu tenho que fazer, mas eu quero, porque isso vai mudar a minha vida, isso vai me levar para onde eu quero, isso vai trazer, né, um bem-estar muito grande na minha profissão, na minha vida financeira, em tudo aquilo que eu quero para minha vida, na minha saúde, né? Vai mudar meu estilo de vida. É isso mesmo. E vocês vão percebendo, principalmente você que está aqui na comunidade, como eu já disse, que essa semana ela termina na sexta-feira, Semana Desperte Seu Potencial,
mas você que está aqui na comunidade vai passar um mês com a gente. Eu te convido, caso você esteja chegando na comunidade agora, a observar verdadeiramente como é que está a sua vida nessa primeira semana, porque eu te garanto que daqui a um mês você vai mensurar muitas mudanças. Porque todos esses pontos que a Ariane está trazendo, e que eu estou trazendo aqui para você também, eles são uma síntese, direcionando para um objetivo. Mas como bem disse a Ariane, principalmente em questões de autossabotagem, de sentimentos, isso abre campos para questões muito mais profundas, a ver com a história de vida, com identidade. Questões que não vão fazer parte essa semana ainda, mas que com certeza no mês que vem, na semana dos relacionamentos, aí sim, a gente vai ver o que é autoestima, autovalorização, conexão, reconexão, perdão. Vai ser uma semana que vai ser extraordinária. Todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui é porque tudo começa no eu. Não adianta a gente começar o primeiro passo falando de fora, de relacionar com o outro, se eu não estou nem relacionando bem comigo, porque fala sério, como é que você se sente com você mesmo quando você olha para os seus objetivos e vê que você está sabotando tudo? Você se contrataria? Independente da sua busca. Você confiaria em você no sentido de uma grande responsabilidade se você sente que as coisas mais importantes da sua própria vida estão sendo negligenciadas? E aí olha o último tópico, compromisso com a própria evolução. Cumprir uma pequena meta é uma forma de honrar o que você está se tornando. Escreva seu compromisso da semana em uma frase clara. Isso é extraordinário. De repente eu vou fazer uma caminhada todo dia e eu escrevo isso numa frase. Essa será uma semana de saúde e prosperidade. É um exemplo, tá? Mas eu já disse isso nas nossas sessões. A nossa mente ela funciona por associação. Então, quanto mais gatilhos externos nós tivermos para movimentar processos internos, melhor. Essa é a função dos nossos totens. Porque quem assistiu a sessão já está com o totem no celular na área de trabalho. E olha, uma coisa, se você não assistiu a sessão e chegou até aqui nesse vídeo, você me chama lá no inbox que eu vou te passar esse totem. Mesmo que já tenha passado o tempo. Porque você vai ter acesso a esse conhecimento, entendendo que isso é um recurso a mais, para que todo tempo que você esteja interagindo com coisas externas, você se lembre do seu objetivo, do seu foco. Porque verdadeiramente o desafio não é você se preparar, não é você estar pronto. O desafio é você se permitir, se abrir para o novo, fazer diferente. E isso com certeza tem a ver com o compromisso com a sua evolução. Afinal de contas, independente do objetivo que você tenha, você consegue ver claramente agora que a transformação interna que você está fazendo, ela não vai afetar só esse objetivo em si, ela vai afetar a sua vida num todo. Ou seja, é um movimento de transformação. É a nossa comunidade. Autoconhecimento, transformação e espiritualidade. Aqui a gente está falando de transformação, de autoconhecimento, que naturalmente te faz sentir melhor com você mesmo, eleva a sua energia, por assim dizer, te faz estar mais disposto, mais aberto, servir diferente, o que mexe com a tua espiritualidade. É porque a primeira mudança, ela vem de dentro. A gente fica esperando fora mudar, mas é de dentro. Quando você muda, tudo à sua volta também começa a mudar, né? E tudo é um processo. Por isso que eu falo assim, você não muda do dia para a noite, porque é um processo de mudança, é um processo de mudança de hábito, de mudança de mentalidade. E é lógico que fora também é um processo de mudança, mas quanto mais você estiver se renovando, estiver se reinventando, se tornando essa pessoa que você quer ser, aí você vai ver que a transformação, a mudança também, ela começa a acontecer fora de você. E o compromisso é uma coisa muito importante, porque a gente tem uma facilidade enorme de ter compromisso com os outros, mas a gente tem uma dificuldade enorme de assumir esses compromissos com a gente mesmo, porque com a gente pode falhar, mas com os outros a gente não pode, a gente fica preocupado de, né, deixar a pessoa esperando, por exemplo, É né, de verdade. desagradar a pessoa, eu, né, acabo deixando meu compromisso de lado para fazer o compromisso com os outros. Só que a questão é, esse compromisso é bastante importante, porque é uma aliança de você com você mesmo, para sua própria evolução, né, para você conquistar tudo aquilo que realmente é importante na sua vida. Então é isso que você tem que lembrar, que tudo começa de você, a mudança de dentro para fora. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, se conhecer é importante. E você criar esse compromisso com você, da mesma forma que você cria com os outros. E isso se tornar importante para você, porque é isso que vai mudar a sua vida, que vai trazer e manifestar tudo aquilo que você realmente merece na sua vida. É isso mesmo. Para finalizar, lembra que essa semana ela tanto serve para ter um diagnóstico do que precisa ser mudado, como para já mudar aquilo que já está no ponto certo de transformar. Porque na sexta-feira vão ter movimentos e objetivos que você vai falar, essa que eu conquistei, deu certo. Mas vai ter algumas coisas que você vai perceber que não deu. E não tem problema, porque a ideia não é se julgar. Vamos lá. Se você tem coisas que já mudou e já está dando certo, ótimo. Agora isso aqui é só manter. E agora sim, você está mais tranquilo para direcionar seu foco para as outras coisas.
E assim a gente vai indo. Pense que se você fizer uma mudança ou der um passo, um só, um passo por dia em direção ao seu objetivo, ao final do ano você dá 365 passos. Será que isso não faz diferença na sua vida? Mas se você deixar a ansiedade te dominar, se você quiser fazer tudo com muita pressa, é muito provável que você não vai fazer nada. Lembra disso. Querer fazer tudo é querer fazer nada. Porque a palavra tudo, ela é algo muito abrangente. É algo que não te leva a pensar em nada específico. Então a gente começa de um ponto. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer desafio que você sinta ou dificuldade em fazer esse movimento, você sinta assim, com muita vontade de chamar eu e a Ariane. Todas as pessoas que estão dentro da comunidade Caminho da Essência, elas têm um atendimento diferenciado. Então, algumas das pessoas, elas não chamam, se precisar a gente conversa com a pessoa, a gente direciona, tá? Porque a gente parte do princípio que o nosso resultado é o resultado de vocês. Então, a partir do momento que você está dentro da comunidade, faz parte, você tem assessoria com a gente sempre que você precisar, tá? Então, muita gratidão. Eu espero mesmo que essa sessão ela te traga ótimos insights, tá? Fechamos aqui com o nosso totem da clareza, olha só que mais bonito. Porque essa bússola só pode ser alinhada a partir do momento que você der a direção. Talvez isso seja uma bênção e para muitos uma maldição. Como assim, Alex? Porque você tem a liberdade de escolher qual é a direção que você quer seguir. Mas como diz na frase que você provavelmente já ouviu, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso significa que se você acordar amanhã sem ter uma intenção muito clara, qualquer coisa que você fizer vai estar certo. É preciso nortear as suas escolhas, de acordo com aquilo que você quer, de acordo com os objetivos que você está buscando, sem deixar que as interferências e que o externo te roubem. Então, sempre que você olhar para você que já está com esse símbolo no fundo da tela do seu celular e ver essa bússola, lembre que ela é só uma representação daquilo que você mesmo está decidindo para a tua vida, da clareza, do que você está buscando, daquilo que você sente que realmente faz sentido e importa para você. Porque dentro desse movimento, eu acredito mesmo que o seu melhor com o nosso melhor, num curto espaço de tempo, de uma semana, vai gerar um resultado que vai te surpreender. É, e vai ser assim maravilhoso, né? Gratidão. Eu ia falar um bom descanso, né? Porque a gente vai descansar ainda. É verdade. Mas tenha um bom dia, talvez um bom descanso, né? De repente você está assistindo esse vídeo agora que a gente publicou. Né? Então, gratidão mesmo, foca. Mantenha realmente teu dia com tranquilidade, mas com observação. Isso, autoobservação, se percebendo. É isso aí. E às 8h30 nós nos encontramos para a nossa terceira sessão, Desenvolvimento de Competências. Participa dessa sessão porque ela vai ser poderosa e eu tenho certeza que vai te trazer mais clareza ainda sobre alguns pontos que você precisa desenvolver e trabalhar. Um grande abraço para você, um ótimo dia e bons resultados. É um dia abençoado e um beijo.